Como eu falei no vídeo retrasado, essa pandemia, essa tragédia, ela no futuro vai ser considerada um marco para a teoria macroeconômica. No momento as pessoas não estão, os economistas não estão pensando muito nisso, o que é bastante natural. Mas vai ser porque todas as crises de grandes proporções, aqueles liberais mais ranhetas, né, os liberais mais sangue puro, vamos dizer assim, dizem que a crise aconteceu por culpa do Estado. Isso foi em 29, foi isso. Inclusive o Friedman escreveu no livro dele, que foi Má Gestão do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos e tal. Crise asiática, década de 90, mesma coisa. Crise do subprime, mesma coisa também. Gestão errada da oferta de moeda, enfim. Sempre colocando a crise nas costas do Estado, para dizer assim, olha, o Estado cria a crise e depois o próprio Estado entra para tentar combater a crise e depois coloca a culpa no mercado e tal. Esse é o discurso dos liberais. Só que agora estamos vivenciando uma crise que simplesmente não tem como colocar nas costas do Estado, não tem como culpar o Estado pela crise. E ficou agora assim, está gritando, vamos dizer assim, a necessidade dos estados intervirem na economia, intervirem no sentido de estimular a demanda agregada. Eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. E todo mundo agora está sendo meio que obrigado a aceitar a importância do pensamento de Keynes, né, tão massacrado Keynes, para a economia, e os liberais estão absolutamente sem ter o que dizer. Vou interromper um pouco aqui para lembrar você de se inscrever no canal, clicar no sino para receber as notificações, deixar logo seu joinha aí, é importante porque ajuda a divulgar o vídeo, né? O algoritmo, quanto mais like tem, mais ele divulga o vídeo, enfim. Lembrando que quando eu estou falando de liberais aqui, eu estou falando do pessoal mais sangue puro, pessoal mais ranheta, mais radical, porque diversos economistas que se auto-intitulam liberal hoje em dia já admitem a importância de uma intervenção do governo em ambiente de crise, já admite a importância de uma política anticíclica, admite o keynesianismo, né? Então, na verdade, assim, se você levar a rigor, um cara desse nem pode se auto-intitular liberal, não é? Ele pode até, colocando um gradiente, dizer que está mais para o liberalismo do que para o intervencionismo e tal, mas ele não pode se auto-intitular assim, de maneira tipificada, eu sou um liberal, se ele admite política keynesiana. Mas enfim, por que esse pensamento liberal ele está morto e sepultado? Assim? Por que esse pensamento liberal, radical, sangue puro, ele está morto e enterrado a partir dessa crise do corona? Simplesmente porque, primeiro, não se pode culpar o Estado pela crise. Segundo, porque você não pode deixar o povo morrer de fome, você não pode chegar para o trabalhador e dizer: amigão, não se preocupe não que quando o corona passar, as coisas vão se reajustar, você no longo prazo vai almoçar. Então, aguarde aí, daqui a 6 meses você almoça. O Estado não pode fazer isso porque as pessoas simplesmente vão morrer, e o papel do economista, ele é melhorar o bem-estar da sociedade, né? O economista não está a serviço de um modelo puramente matemático. O economista está a serviço de melhorar a vida da sociedade. Então eu vou explicar de maneira aqui um pouco mais detalhada, a partir da teoria econômica, como é que isso acontece e por que a intervenção do governo é importante nesses momentos, sobretudo nesse momento. Eu sou péssimo em edição de vídeo, eu edito meus vídeos no Movie Maker. me julgue, tô nem aí. Enfim, eu vou colocar aqui na legenda a formulazinha do PIB. Y, na verdade, você está vendo aí, né? Y é igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais X menos M, que é exportação, menos importação, que é a balança comercial. Explicando aí, esse Y, ele é PIB ou renda agregada, produto agregado ou renda agregada. E o outro lado da igualdade, que é que você está vendo aí, que é consumo, o gasto do governo, o investimento, é a parte de demanda agregada, é a despesa, né? Para mostrar o seguinte, que existe um lado que é a oferta, que é o Y, e o lado da demanda agregada, né? Não é por um produto, é por todos os produtos da economia. Então, oferta Y é igual a demanda agregada, que está subdividida
em despesas diferentes. Esse C aí é consumo das famílias, aquilo que as famílias consomem. Esse I é investimento. Mas na visão da macroeconomia, investimento ele é a aquisição de bens de produção, aquisição de máquinas, equipamentos e instrumentos para produzir. Nessa conta está incluída estoque também. Então é como se você dividisse os tipos de despesa, né? Existe a despesa em bens de consumo e existe a despesa em bens de produção. Bens de produção são bens que produzem outros bens. E existe também aí o gasto do governo, né? O governo recolhe impostos da sociedade e gasta, construindo pontes, enfim, fazendo obras públicas, o gasto do governo de maneira geral. E depois tem aí a balança comercial, que é exportação e importação. E você vai ter um saldo que pode ser positivo ou negativo, né? Se você exporta mais do que importa, você vai ter um saldo positivo e vice-versa. Em ambiente de crise como essa do corona, o que é que está acontecendo? O C da fórmula, que é consumo, e o I da fórmula, que é o investimento, eles estão em queda. Porque simplesmente as pessoas não estão comprando. O setor de serviços está sendo diretamente afetado com isso aí. E como é uma crise global, sem sombra de dúvidas, está afetando também exportação e importação. Então veja que, da parte da demanda agregada, quase todos os elementos aí estão em queda. E o que acontece com isso? Com o outro lado, o lado da oferta, né? Porque é uma relação de igualdade. A baixa demanda agregada faz com que passe a existir fatores de produção ociosos, né? As empresas em algum momento começam a demitir, e aí no vídeo retrasado eu falei que as leis trabalhistas servem para retardar esse processo, mas se demorar muito não tem jeito, as empresas vão demitir. Ou seja, já fica mão de obra ociosa, pessoas desempregadas, e as indústrias começam a trabalhar com capacidade de produção ociosa, ou seja, máquinas, equipamentos ociosos sem utilização, né? Ou seja, reduz produção. Por conta da redução na demanda agregada, reduz a produção do outro lado e o PIB da economia ele cai. O governo ele tem a capacidade de, através do endividamento, aumentar o seu gasto, manter o seu gasto ou aumentar o seu gasto. É o que está sendo feito nesse momento. Inclusive o seu Paulo Guedes, liberal, né, está fazendo isso também. Então a intervenção do governo é tipo assim, a alternativa que resta nesse momento de crise. É o governo aumentar o endividamento, gastar mais, elevar gasto público para tentar dar uma segurada na demanda agregada. É o que se chama de política anticíclica, né? Ou seja, existe o ciclo da crise e a política anticíclica é para você tentar reverter esse ciclo ou tentar segurar um pouco esse ciclo, né? Diminuir a velocidade desse ciclo da crise. Imagine como se fosse uma correnteza que você está sendo levado em um barco. E aí você recebe uns remadores para você remar contra a correnteza. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir reverter, mas você vai conseguir diminuir a velocidade que a correnteza está levando você. É mais ou menos isso. O governo não consegue evitar a crise, ele amortece a crise. Isso, nesse momento, é extremamente importante. Todos os países estão tomando medidas anticíclicas, inclusive o seu liberalzão aí do Paulo Guedes está fazendo isso aí também. E o governo faz isso basicamente aumentando o gasto público. Ele pode reduzir impostos para as empresas, né, ou ele pode efetivamente gastar mais, né, injetar dinheiro na economia. E aí o governo está tomando as medidas necessárias aqui no Brasil. Uma outra alternativa também, que já está sendo feita, inclusive o Banco Central brasileiro com certeza vai reduzir ainda mais a taxa de juros, é a injeção de dinheiro na economia. Eu não vou explicar tecnicamente aqui, porque não é o propósito do vídeo. Eu não vou explicar tecnicamente como é que o Banco Central injeta dinheiro na economia. Mas, quando você ouve falar assim que o Banco Central reduziu taxa de juros, na verdade ele está injetando liquidez, dinheiro na economia, falando uma linguagem mais simples, né? O Banco Central norte-americano acabou de dar um corte aí na taxa de juros, ou seja, injetou dinheiro na economia, o brasileiro também vai fazer, os países de modo geral no mundo vão fazer isso, para poder tentar dar uma estimulada. Como isso consegue estimular a economia? Porque se você injeta dinheiro, a consequência disso é a queda na taxa de juros. Se cai a taxa básica de juros,
A tendência é que caia todas as taxas de juros da economia, ou seja, essa queda da taxa de juros chegue na ponta para o consumidor e para o empresário e fique mais fácil consumir, fique mais fácil investir, ou seja, comprar bens de produção. É para tentar dar uma estimulada no consumo. O consumo está baixíssimo, você derruba a taxa de juros, injeta dinheiro para tentar dar uma estimulada no consumo. É a maneira que existe para você tentar dar uma reaquecida, meio fazendo uma metáfora aqui, fazendo uma analogia, colocar um desfibrilador aí na demanda agregada e tentar dar uma ressuscitada. Isso por curto prazo é extremamente importante e tem forte poder de salvar vidas. Aí a pessoa vai dizer isso, mas vai gerar distorções, você está injetando liquidez na economia, no futuro isso pode gerar inflação, isso pode gerar uma bolha, o endividamento do Estado também vai trazer problema, depois resolve. No segundo momento, principalmente nesse tipo de crise que é causada por uma pandemia, no momento que o mundo estiver se recuperando dela, as expectativas começam a voltar ao normal, as empresas começam a chamar os trabalhadores novamente, a economia começa a elevar seu PIB novamente. Pronto, nesse momento você resolve a situação. A situação será resolvida em um momento em que as expectativas estarão muito melhores, né? Então, é inegável que é importante que se faça isso, é inegável que é absolutamente necessário que se faça isso. Essa foi a grande sacada que Keynes teve lá na década de 30, na época da crise de 29, né? É a economia de curto prazo, intervenções para ressuscitar uma economia no curto prazo, como estimular a demanda agregada no curto prazo para superar um momento de crise. E aí é que vem aquela frase famosa de Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. É isso. O liberalismo simplificador da realidade, que o mercado, a mão invisível do mercado controla tudo e se autoajusta, essa ideia está morta, enterrada, sepultada com a pá de cal em cima. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilha nas redes sociais.